Alô, bom dia, meus amados. Que a paz e a graça do nosso Deus esteja com todos vocês. Deus possa abençoar a vida de todos vocês nesta manhã de terça-feira. Você que está me acompanhando ao vivo, você que verá esse vídeo depois, num outro momento, né? Mas que Deus possa também te abençoar. Tá? Hoje, terça-feira, 4 de agosto, nós estamos aqui ao vivo. Mandar um abraço pro pessoal que está com a gente ao vivo, o Silvio César Talarico, grande amigo, se tornou um amigo, e que Deus possa te abençoar, viu? O Valdeci Diniz, acho que é o pai do Gessé, né? Que Deus te abençoe também, Valdeci. O Bill que está com a gente, o evangelista Alex, a Regina, o Wilde, tô com saudade de você, mano, temos que tomar um café junto. O Sérgio Carrara, meu grande amigo, irmão. O Talarico escreveu: eu estou no culto, amém, amém. Hoje nós vamos fazer aqui um estudo bíblico e eu creio que eu tenho uma mensagem de Deus para o coração de cada um de vocês, né? Às vezes a gente adquire um conhecimento. Eu estava vendo esse dia para trás uma mensagem sobre o Mar Morto, né? Que o Mar Morto ele não solta as águas, ele prende as águas, e por isso que ele não tem vida, né? Talvez, não sei se é isso, mas a verdade é essa, que quando a gente adquire algum conhecimento, alguma coisa, é importante que a gente passe adiante. E o que eu quero aqui é passar a vocês um estudo, mas no final, é lógico, como sempre, eu quero trazer uma mensagem de Deus para o coração de vocês. A gente ouve muito falar de tabernáculo, a gente ouve falar do templo, né? E a gente muitas vezes não entende a relação que tem. A gente acha que o tabernáculo foi só uma simbologia lá do passado, uma tenda que o pessoal usava lá. O templo de Salomão foi um negócio muito assim, suntuoso, muito, né, glamuroso que Salomão fez, mas às vezes a gente não entende ou não sabe a importância que tem isso na nossa relação com Deus. Então eu quero dividir com vocês, né, o que eu tenho aprendido nesse tempo, até porque lá em Apocalipse, quando fala da segunda cidade, né, da Nova Jerusalém, ele fala que eis o tabernáculo de Deus com os homens. Então essa palavra tabernáculo não é que vem na verdade de morada, né, onde Deus fazia morada. E 21, vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens. Então, como surgiu tudo isso? Né? A Rosângela também que entrou, que está mandando a paz do Senhor, para a gente ter um dia abençoado, amém, viu, Rô? Todos vocês, a Helena, que está sempre com a gente também, enfim, a Cileia. Olha só, então se a gente ver, vamos ver como tudo começou, está lá no livro de Êxodo, no capítulo 25, Êxodo 25. Eu gosto de contextualizar, às vezes o pessoal que caminha comigo fala: nossa, você repete muito algumas coisas, mas é porque eu gosto de contextualizar, né? Então, por exemplo, nós estamos aqui no Êxodo 25, em que momento nós estamos da história aqui? O povo tinha sido escravizado no Egito, ficou lá 400 anos, Deus levantou Moisés para tirar o povo da escravidão do Egito, que já tinha tido as 10 pragas, eles já tinham atravessado o Mar Vermelho, e Moisés estava estava no Monte Sinai. O povo acampou no pé do Monte Sinai, que também é conhecido como Monte Horebe, ou Monte de Deus. Então, quando você ouvir falar, estava no Monte de Deus, ou no Horebe, ou no Sinai, é o mesmo, é um conjunto de montanhas ali, e o povo ficou acampado embaixo, e Deus mandou Moisés subir com alguns anciãos, e também com Josué, que seria, né, depois o sucessor de Moisés, né? Até que então Josué era um jovem e que a gente não sabia disso ainda, mas futuramente ele seria o sucessor de Moisés. E Deus manda Moisés subir ali com os anciãos. E
E ele tinha inclusive já dado as tábuas dos mandamentos, aqui Deus já tinha dado os mandamentos para Moisés e já tinha dado algumas leis. Mas agora Deus pede para Moisés então fazer um lugar onde ele habitaria no meio do povo, onde Deus habitaria no meio do povo. Então lá no Êxodo 25, diz assim a Bíblia, ó, diz o Senhor a Moisés, diga aos israelitas que me tragam uma oferta, receba de todo aquele cujo coração compelir e dar, ou seja, todo aquele que dá voluntariamente. Né? Estas são as ofertas que deverá receber deles: ouro, prata, bronze, fios de tecidos azul, roxo e vermelho, linho fino, pelos de cabra, peles de carneiro tingidas de vermelho, couro, madeira de acácia, azeite para iluminação, especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático, pedras de ônix e outras pedras preciosas para serem encravadas no colete sacerdotal e no peitoral. Farão um santuário para mim e eu habitarei no meio deles. Vou repetir, olha. Farão um santuário para mim e eu habitarei no meio deles. Façam tudo como eu lhe mostrar, conforme todo o modelo do tabernáculo e de cada utensílio. Então aqui é quando Deus chama Moisés e pede para Moisés fazer para ele um tabernáculo. E Moisés então pede aquelas ofertas ali para o povo e o povo traz tudo que eles têm ali, de acordo com aquilo que Deus pediu, né, voluntariamente, e aí Moisés levanta o tabernáculo. No capítulo 40 aqui do livro de Êxodo, mostra Moisés terminando o tabernáculo. Moisés levanta o tabernáculo, né? Quando Moisés chega para Deus e fala, olha, nós estamos prontos, aí Deus manda Moisés erguer o tabernáculo, Moisés ergue o tabernáculo, e aí diz assim no versículo 34 do capítulo 40, olha, então a nuvem cobriu a tenda do encontro e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda do encontro porque a nuvem estava sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Então olha só, quando Moisés entrega o tabernáculo para Deus, diz que a glória do Senhor encheu o tabernáculo, de tal forma que as pessoas não conseguiam entrar, porque a glória do Senhor era tamanha. Mas olha só que interessante, logo na sequência que Deus manda Moisés fazer o tabernáculo, manda o pessoal trazer oferta, Deus pede também para fazer uma arca de madeira de acácia com 1,10 m de comprimento, 70 centímetros de largura e 70 centímetros de altura. E pede para revestir com ouro puro por dentro e por fora. E pede para fazer uma tampa. Olha só, ali sobre a tampa, no meio dos dois querubins que se encontram sobre a arca da aliança, eu me encontrarei com você e lhe darei todos os meus mandamentos. Deus manda Moisés fazer a arca, manda fazer uma tampa, sobre a tampa ele manda fazer dois querubins, né? Os dois querubins tinham que ficar com a asa de encontro assim, uma para outra, e os dois de encontro e curvados, no sentido assim de se prostrar. Ali significava o trono de Deus. Então, quando Deus manda fazer isso, a intenção o que é? É que ele habitaria no meio do povo. A partir dali, aquela arca ficaria dentro do templo, né, dentro ali do tabernáculo, e o tabernáculo, que era uma tenda, ele ficaria no meio da congregação, no meio do povo. Ali o povo deveria marchar sempre na forma que estava ali. Então olha só, era uma forma de cruz, tá? Uma forma de cruz que eles tinham que marchar pelo deserto. Não é por acaso, lógico, essa forma de cruz, né? Representando a cruz de Cristo. Mas então tinha 3 tribos, que vocês lembram que o total era 12 tribos de Israel, né? Que eram os 12 filhos de Jacó. 3 tribos ficavam para um lado, 3 tribos para o outro, 3 na frente e 3 atrás. E o tabernáculo no meio. E quando eles saíam, que a nuvem partia e eles tinham que partir atrás da nuvem, eles desmontavam o tabernáculo e partiam em marcha, na formação que eles estavam. Eles tinham que desmontar as tendas e eles andavam no deserto em marcha, naquela formação que eles estavam. Quando a nuvem parava, eles também paravam e aí armavam o tabernáculo novamente. E ficavam naquela posição de cruz, né, 3 de cada lado, e o tabernáculo ficava bem no meio, né? O tabernáculo, vou mostrar para vocês aqui, na minha Bíblia,
eu tenho aqui uma foto do tabernáculo. Então, para quem ainda não tem familiaridade, deixa eu... Ó, aqui, ó, é o desenho do tabernáculo. Então, aqui seria o tabernáculo completo, né? Aqui é uma cerca que envolvia o tabernáculo. Aqui o altar de incenso, espero que vocês estejam vendo. O altar de incenso, desculpa, o altar do holocausto, onde o sacerdote entrava para oferecer os sacrifícios e fazer os holocaustos. Aqui era uma pia onde o sacerdote tinha que se purificar para entrar aqui na tenda. E aqui era a tenda da congregação, né? E tudo isso aqui era o tabernáculo. Aqui dentro, ó, a tenda da congregação, aqui como se fosse a tenda aqui aberta, tá vendo? O sacerdote entraria por aqui e aqui, ó, deixa eu virar aqui a caneta. Ó, do lado direito tinha a mesa dos pães. Do lado esquerdo tinha o castiçal ou o candelabro, né, que tinha as lâmpadas, que o sacerdote ele tinha que trocar os pães todo dia e tinha que manter as lâmpadas acesas. Então ele tinha que vir aqui e colocar o azeite. E aqui na frente, ó, o altar de incenso. Tudo isso tem uma representação de Jesus, né? Aqui, ó, o altar do holocausto, que Jesus foi o nosso holocausto, né? Ele foi o sacrifício vivo pelos nossos pecados. Aqui a pia que purificava o sacerdote, que Jesus é a nossa purificação. Entrando na tenda, do lado direito tinha os pães, Jesus é o pão da vida, né? Do lado esquerdo o castiçal, o candelabro, significando aqui a luz, que o sacerdote não podia deixar a luz apagar. Então aqui era a luz que representa Jesus, a luz do mundo, e o altar de incenso, onde a glória de Deus, eles tinham que vir aqui todo dia queimar o incenso para Deus, representando aqui, no caso, a glória de Deus. E aqui embaixo, aqui, ó, atrás, tinha cortina, ou véu do templo, né? Esse véu separava o lugar santo dos santos. Então aqui era o lugar santo, chamado lugar santo, aqui o sacerdote entrava. Aqui dentro, ó, só o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano. Aqui era o lugar santíssimo. E o que ficava aqui? A arca da aliança. Dentro da arca tinha a vara de Arão, que floresceu, tinha uma vasilha com o maná que Deus mandava para eles se alimentarem, e tinha também a tábua dos mandamentos. Ficava dentro da arca. Aqui só o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano, que representava aqui a presença de Deus. Então aqui tinha os anjos em cima da arca, né? Na tampa da arca, que chamava propiciatório, os anjos, eles tinham as asas encontradas e eles ficavam prostrados. E aqui então simbolizava a presença de Deus no meio do povo. Por que Jesus, quando Jesus morreu, tem a expressão lá, o véu do templo partiu de alto a baixo? Esse véu aqui, ó, que aqui é o tabernáculo, mas quando estava no templo, esse véu partiu de alto a baixo. Ou seja, nós tivemos acesso à presença de Deus a partir da morte de Cristo. Então tudo isso simboliza Cristo, né? A Bíblia toda aponta para Jesus. Então esse aqui é o tabernáculo, tá? Deixa eu virar aqui novamente. Então, Deus manda Moisés fazer o tabernáculo. Moisés, ele constrói o tabernáculo e a partir dali, então, Deus começa a habitar no meio do povo, né? Todas as vezes que Deus precisava falar com Moisés e tal, ele descia, né? A nuvem vinha e entrava ali no Santo dos Santos, onde eu falei para vocês que tinha ali a arca, né? Aí, o que acontece? Olha só, com o passar do tempo, né, veio a era dos reis, né, que o primeiro rei foi Saul, veio Davi. Davi quis fazer um templo para o Senhor. Davi estava incomodado, falou, pô, a gente mora em casas de madeiras fortificadas, mora em casas, né, bem fortes, e Deus mora debaixo de tecidos, debaixo de tenda, eu vou fazer uma tenda para ele. Mas, nesse tempo, não foi permitido a Davi. Natã, ele chega para Davi e entrega uma promessa e fala, Davi, não é para você fazer esse templo. Esse templo, quem fará vai ser a tua descendência. O seu filho é que fará esse templo. Está em 2 Samuel capítulo 7. Deixa eu pegar aqui. 2 Samuel capítulo 7. A partir do versículo 8, olha só o que diz a Bíblia, olha. Agora, pois, diga ao meu servo Davi, Deus falando com o profeta Natã aqui. Diga ao meu filho Davi,
Assim diz o Senhor dos Exércitos, eu te tirei das pastagens onde você cuidava dos rebanhos para ser o soberano de Israel, o meu povo. Sempre estive com você por onde você andou e eliminei todos os seus inimigos. Agora eu o farei tão famoso quanto os homens mais importantes da terra. E providenciarei um lugar para Israel, o meu povo, e os plantarei lá, para que tenham o seu próprio lar e não mais sejam incomodados. Olha só, eu não gosto de espiritualizar tudo, mas as mensagens bíblicas, a Bíblia tem mensagens por trás dos textos. Deus está falando aqui para Davi, né? Fala, olha, eu vou plantar o povo no lugar, certo? Da onde eles não serão mais removidos. Aqui a gente pode entender que é o seguinte, que Deus está falando aqui da nação de Israel, aonde ele ia levar o povo, que era a terra prometida, né? E aonde ele ia plantar o povo, só que o povo já estava ali. E Deus, olha o que fala, eu providenciarei um lugar para Israel. Mas Israel já estava morando na terra prometida nesse momento, certo? Eles já tinham atravessado o Jordão com Josué, já tinham tomado posse da terra, e aqui eles estavam estabelecidos em Israel. Mas aí Deus chega para Natã e fala, eu providenciarei um lugar para Israel, o meu povo, e plantarei lá para que tenham o seu próprio lar. E eu plantarei lá. Deus aqui está dando uma dica de que ele está, na verdade, preparando um lugar. Então, quando Jesus fala que ele está indo e vai preparar um lugar, aqui é uma simbologia daquilo que Jesus está falando, porque o que Deus está falando aqui é isso, eu vou levar vocês para um outro lugar, e esse lugar vocês não serão incomodados, por quê? Porque é o reino de Deus, porque lá não tem mais o reino das trevas, porque onde nós estamos aqui é o reino das trevas, onde nós estamos aqui é um lugar onde o pecado tomou posse de tudo, aonde o homem deu uma procuração para Satanás, para ele regir, para ele gerenciar esse mundo. Mas Deus, através de Jesus Cristo, ele vai nos tirar daqui e vai nos levar para um outro patamar, para um outro lugar que nós lemos no Apocalipse, que eu vou ler no final de novo, que é a cidade santa, a Nova Jerusalém. Então Deus aqui já está falando, olha, eu vou plantar esse povo num lugar, né? Então, continuando, e eles terão seu próprio lar para que não sejam incomodados. Povos ímpios não mais os oprimirão, como fizeram no início. E olha só, como fizeram no início, né? O que ele está falando aqui é que a serviço de Satanás ninguém mais vai oprimir o povo, porque lá não vai ter espaço para entrar Satanás. Então, do jeito que Satanás oprimiu o povo lá no início, através de Adão e Eva, para onde Deus vai levar o povo, lá não vai ter esse tipo de opressão. E ele fala assim, olha, e tem feito desde a época em que nomeei juízes sobre Israel, o meu povo, também subjugarei todos os seus inimigos. Saiba também que eu, o Senhor, lhe estabelecerei uma dinastia. Quando a sua vida chegar ao fim e você descansar com seus antepassados, escolherei um de seus filhos para sucedê-lo, o fruto do seu próprio corpo, e eu estabelecerei o reino dele. Será ele quem construirá um templo em honra ao meu nome, e eu firmarei o trono dele para sempre. Então, olha só, Deus está falando aqui para Davi, você não vai fazer, porque Davi queria fazer o templo. E Deus, através de Natã, está falando, você não vai fazer. Eu vou levantar um de seus filhos, que virá do seu sangue, e ele vai fazer para mim um templo, né? Mas olha só o que Deus fala aqui. Eu firmarei o trono dele para sempre. Eu serei o seu pai e ele será o meu filho. Mas olha só, eu firmarei o trono dele para sempre. Salomão não ficou firmado no trono para sempre. Mais uma vez aqui, Deus está falando de Jesus. Mais uma vez aqui está falando daquele que reinará para sempre. Mas de qualquer forma, olha só, Deus está falando que do sangue de Davi, por isso que Jesus, até um cego quando chama Jesus, fala, Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim, né? Jesus é conhecido como filho de Davi, porque ele vinha da descendência de Davi, todos sabem, né, da história, né, que vem lá de Judá, né, que Davi é um dos descendentes de Judá e Jesus vem dessa descendência. Judá era um dos 12 filhos de Israel.
Mas ele fala assim, ó, mas nunca retirarei dele o meu amor, como retirei de Saul, a quem tirei o seu caminho. Quanto a você, uma dinastia do seu reino permanecerão para sempre. Sua dinastia e o seu reino permanecerão para sempre diante de mim. E o seu trono será estabelecido para sempre. E Natã transmitiu a Davi tudo que o Senhor lhe tinha falado e revelado. E então o rei Davi entrou no tabernáculo, assentou-se diante do Senhor e orou. Então olha só, Davi então quer fazer um templo para o Senhor, e aí Deus fala para ele que não, que para ele deixar que o filho dele é que vai fazer, ok? Aí o que acontece? Quando Davi está para morrer, Davi já está bem velho, já está no leito ali de morte, doente, ele chama Salomão e dá alguns conselhos para Salomão, né? Entre eles até ele fala de algumas pessoas que tinham aborrecido ele em vida, fala de Simeão que jogou pedra nele, que ofendeu ele. Aí Salomão vai e manda matar Simeão. Davi reclama de Joabe, que era um comandante do exército, mas que era um cara desobediente, era um cara sanguinário, um cara que... E aí Salomão vai lá e manda matar também Joabe, né? Mas, olha só, no primeiro livro de Crônicas, no capítulo 17, talvez esteja um pouco confuso, porque eu estou lendo vários textos, mas depois nós vamos juntar tudo isso, tá bom? Agora, pois, diga ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos, eu tirei das pastas... Ah, não, esse aqui é o mesmo texto de Crônica que estava lá que nós lemos em Reis, né? O que eu quero ler com vocês é o primeiro Crônicas 28. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 28. Então Davi, que é quando Davi está no leito de morte ali, está muito doente, e ele dá conselhos para Salomão, e fala assim, ó, então Davi deu a seu filho Salomão a planta do pórtico do templo, dos seus edifícios, dos depósitos, dos andares superiores e das suas salas, e do lugar do propiciatório. Entregou-lhe também as plantas de tudo o que o Espírito havia posto em seu coração, acerca dos pátios do templo do Senhor e de todas as salas ao redor, acerca dos depósitos dos tesouros do templo de Deus e dos depósitos das dádivas sagradas. Deu-lhe instruções sobre as divisões dos sacerdotes e dos levitas e sobre a execução de todas as tarefas do templo do Senhor e os utensílios que seriam utilizados. Davi chama Salomão e entrega para Salomão a planta do templo e fala para Salomão, eu desejei fazer esse templo para Deus, mas ele não permitiu e disse que seria o meu sucessor. Então eu estou te entregando aqui a planta do templo com tudo, com todos os desenhos e a forma que deveria ser conduzido. E aí então Salomão pega aquela planta e Salomão, depois da morte de Davi, Salomão assume o reinado de Israel e Salomão constrói então o templo. E aí ficou famoso o templo de Salomão. E ele constrói o templo de acordo com o que Davi tinha dado a ele a planta, né? O templo, eu vou mostrar para vocês aqui também, do lado de fora ele não tem nada a ver com o tabernáculo, mas do lado de dentro ele era idêntico ao tabernáculo. Então esse é o templo de Salomão. Então aqui tinha várias salas, o templo aqui tinha andar superior, aqui fora também várias salas, né, os alpendres, os pórticos, né, do templo. Então por fora o templo, em volta aqui, tinha um muro em volta dele, né, mas por fora do templo ele era muito maior que o tabernáculo, enfim. Porém, dentro do templo ele era muito parecido. Quando entrava ele tinha um lugar que era o altar do holocausto, ele tinha a mesa de pães, o castiçal, o altar de incenso, e ele tinha um lugar, o altar do incenso, ele tinha também a arca, que era o Santo dos Santos, né? O lugar onde ficava o chamado Santíssimo, ou Santo dos Santos, que é aqui, ó, onde ficava a Arca da Aliança. Então aqui, ó, tá vendo? É muito parecido com o tabernáculo. Tá? A mesa de pães, Jesus é o pão da vida, o candelabro, Jesus é a luz do mundo, e aqui o altar do incenso, que representa a glória de Deus. E aqui a Arca da Aliança. Então por dentro o templo era muito parecido. Aqui, ó, era a cortina que separava o lugar santo do lugar santíssimo. O lugar santo dos santos. E foi esse véu aqui, ó. Aqui era uma cortina, foi esse véu que se rasgou quando Jesus morreu. Que
fala lá que o véu do templo partiu de alto a baixo. É porque a partir da morte de Jesus nós passamos a ter acesso direto à presença de Deus. Porque aqui, onde ficava a presença de Deus, nessa época, só o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano. Uma vez por ano, para o perdão do pecado do povo, o sacerdote que pegava o sangue do animal que estava aqui em holocausto, ele entrava com o sangue, vinha até aqui e ele aspergia as pontas da arca com o sangue. E aqui então representava a expiação, representava o perdão do pecado do povo, de toda a congregação, quando o sumo sacerdote fazia esse ritual. Certo? E Jesus é que é o nosso sumo sacerdote. E ele foi o sacrifício, o sangue dele na cruz permitiu que nós fôssemos libertos de uma vez só. Então, em vez de ser todo ano o sacrifício de animais, Jesus ele foi o próprio sacrifício e a partir dali ele estabeleceu então que nós seríamos perdoados dos nossos pecados pelo sacrifício único que ele fez. Então, o templo, na verdade, veio para substituir o tabernáculo. Então agora, olha só, o tabernáculo foi levantado a pedido de Deus, que é o lugar onde Deus faria presença, onde Deus estaria no meio do povo, que ele vinha através de uma nuvem, né? Ele vinha como em forma de nuvem, e ele se hospedava no meio do povo quando ele precisava falar com Moisés, enfim. Aí veio o templo de Salomão e substituiu o tabernáculo. Então, conforme eu falei, por fora ele não tinha nada a ver, era muito maior, era diferente, mas por dentro ele tinha os mesmos rituais. Então ele tinha lá todos os utensílios, enfim. O que aconteceu? Por causa do pecado do povo, por causa da desobediência, porque o povo não queria ter essa comunhão com Deus, Deus levantou um inimigo que foi Nabucodonosor, da Babilônia, e ele veio e destruiu Jerusalém. Destruiu os muros da cidade, destruiu a cidade e destruiu esse templo. Mas peraí, Deus falou para Davi que estabeleceria o reino dele para sempre, né? E que plantaria o povo dele em outro lugar, mas aí vem um povo inimigo e destrói o templo, né? E aí os jovens principalmente, mas muita gente é levado cativo para a Babilônia. E aí então começa uma outra fase da história, que é a fase do exílio. Que aí o povo fica no exílio da Babilônia, de lá o povo vai para a Pérsia, que os medo-persas passam a dominar tudo, e da Pérsia eles são dominados pelos gregos. Os gregos depois, por sua vez, são dominados pelo Império Romano, e aí nós chegamos na época de Jesus, quando o Império Romano está tomando conta. Porém, nesse período, o povo, quando os persas eles assumem, eles liberam o povo de Israel para voltar para Israel, para reconstruir o templo. E aí tem uma situação que é o seguinte: Zorobabel, que comanda uma turma, eles vêm para reconstruir o templo, mas os samaritanos, o pessoal que morava em Samaria, que era povos de outros países que Nabucodonosor colocou lá e que a Assíria havia colocado lá também, quando a Síria atacou a capital Samaria, o reino dividido tinha Israel, capital Samaria, Judá, capital Jerusalém. Antes de Nabucodonosor invadir Jerusalém, a Síria tinha vindo e invadido Samaria, que era a capital de Israel. E ali ele trouxe povos de todos os lugares para morar ali. Então os samaritanos não eram judeus. Quando você ouve a expressão bom samaritano, não pense que é uma coisa que Jesus era um bom samaritano. Jesus não era samaritano. Porque muita gente pensa isso, acha que a parábola do bom samaritano é que Jesus era um bom samaritano. Não, Jesus não era samaritano. Os samaritanos eram inimigos de Israel. Quando o povo de Israel sai do exílio e vai reconstruir o templo, os samaritanos se opõem. Os samaritanos vêm e eles tentam impedir a reconstrução do templo. E o povo desanima. E quando o povo desanima, Deus levanta um profeta chamado Ageu. E esse profeta chamado Ageu começa a exortar o povo a ter mais ânimo e a correr atrás para terminar o templo. Aí olha só o que diz o profeta Ageu. Ageu era um profeta pós-exílio, né? Ele foi profeta não na época dos reis, ele foi um profeta já depois do exílio. Então nós temos aqui
Ageu capítulo 2, olha só, Ageu está exortando, está incentivando o povo a reconstruir o templo. E aí quando o povo termina, olha só, no 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e ao resto do povo, e diga: quem há entre vós que tenha ficado, que viu esta casa na sua primeira glória? E como vedes agora? Não é esta como nada em vossos olhos, comparada àquela? Ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e esforçai-vos todo o povo da terra, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Segundo a palavra que concertei convosco, quando saíste do Egito, e o meu espírito habitava no meio de vós, não temais, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, e daqui a pouco, farei tremer os céus e a terra, e o mar e a terra seca, e farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações. Olha só, Ageu, ele está exortando o povo, olha, sejam firmes, confiem em Deus, vamos terminar esse tempo. Quem de vocês que lembra da glória do primeiro templo? Ageu era um dos que lembrava. Acontece que o templo, eles tinham memória daquele templo, do templo que já fazia mais de 70 anos que o templo tinha sido destruído. Então só os mais idosos, só os anciãos é que lembravam de como o templo era. É lógico que eles pegaram ali as bases do templo e a partir dali reformaram, e não ficou a mesma coisa. Né? Por isso que aqui fala, não é esse, né, comparado em nada, nada comparado ao primeiro, mas Deus fala um negócio, ele fala: eu farei tremer a terra, os céus, e eu farei vir o desejado das nações. Então Deus aqui mais uma vez, ele está falando de um outro templo. Aqui Deus está falando o seguinte, que depois que ele fizer tudo isso, que farei tremer todas as nações e virá o desejado das nações. E então eu encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata e meu ouro, diz o Senhor. A glória desta última casa será maior que a da primeira. Então agora, peraí, Deus pôs uma confusãozinha aí, porque ele fala o seguinte, que vai fazer tremer tudo, tremer as nações, e então virá o desejado de todas as nações. E ele falou assim, e a glória dessa segunda casa será maior que a da primeira. E aí, então, depois que o Império Romano ele toma conta de tudo, vem Jesus. E aí Jesus, então, ele passa a frequentar o templo, né? A glória do Senhor volta a frequentar o templo. Jesus é a própria palavra de Deus que se tornou carne. Então, a partir dali, a glória de Deus passa a frequentar o templo, cumpriu uma promessa. Porém, quando Paulo para mim é a maior conversão da história, porque Paulo passou de inimigo para ser um representante da igreja, para defender a igreja, né? Mas aí Paulo, quando ele está escrevendo a igreja de Corinto, ele escreve algo que ele está falando o seguinte, porque lá é o seguinte, lá o pessoal está confuso. Tinha Apolo, não sei se você se lembra, no livro de Atos, acho que é no capítulo 18, mostra que tinha um judeu chamado Apolo, que ele era muito assim, um homem muito firme na fé. Ele pregava a palavra de Deus, porém, ele conhecia o batismo de João. Então ele pregava a Cristo pelo batismo de João, mas ele ainda não tinha conhecido o batismo do Espírito Santo, que é aquele Atos 2, lá Pentecoste. E aí o pessoal vai e conta para ele como foi. E ele era um homem muito eloquente, falava muito bem e começou a converter muitas almas. Só que as pessoas começaram a idolatrar Paulo e a idolatrar Apolo. Os dois eram muito idolatrados, endeusados. E aí Paulo manda para Coríntios e fala assim, olha, toma cuidado, porque não foi eu que morri por vocês, não foi Apolo que morreu por vocês, foi Cristo. Então vocês têm que prestar todo o culto, toda adoração ao nome de Jesus e não a nós. E Paulo está ensinando para eles aqui. Que não adianta você falar que um é de Paulo, outro é de Apolo, não, nós somos de Cristo. Né? Nós só somos mensageiros da palavra de Deus, é o que Paulo fala para eles. Mas aí Paulo fala assim, olha, se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus
habita em vós? Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Aí na segunda vez que Paulo escreve aos Coríntios, né, na segunda carta que ele mandou, aí ele está indo além. Paulo, ele... Deixa eu pegar aqui o texto. Ele está falando daquele do jugo desigual. E ele fala assim, ó, não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou o que parte tem o fiel com o infiel? Que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo de Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Então aqui está concluído. Tudo isto é uma simbologia da nossa relação com Deus. Quando Deus fala para Moisés, eu venho porque eu vou habitar no meio do povo, então construa para mim um tabernáculo. E aí quando Salomão vem e constrói um templo suntuoso, um templo maravilhoso para Deus, mas os inimigos vêm e destroem o templo, né? Mas Deus fala, eu vou habitar neste lugar, né? E fala para Davi, fala assim, olha, a tua descendência eu plantarei num lugar, né? E o reino dele não terá mais fim. E aí vem Paulo e fala que nós somos o templo do Deus vivente. Ou seja, Jesus, quando ele vem, não foi Salomão que construiu aquele templo, mas Jesus vem e constrói um outro templo. Jesus vem e constrói o templo do Deus que somos nós. Então nós hoje somos o templo do Deus vivente. E aí Deus habita conosco. Por isso que Deus fala que com eles habitarei, né? Então, Paulo está ensinando aqui que nós somos o templo de Deus. Agora fica mais fácil, então, a gente entender o que está escrito lá em Apocalipse, que quando Deus, então, está falando, está mostrando para João da Nova Jerusalém, e João escreve assim, olha, eu vi um novo céu, uma nova terra, porque o primeiro céu já se passou. Porque o primeiro céu, a primeira terra se passaram, e o mar já não existe. Eu, João, vi a santa cidade, a Nova Jerusalém, que de Deus descia ataviada, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Ouvi uma grande voz do céu que dizia, eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens. Então, quando Deus fala então que vai plantar o povo num outro lugar, através de Cristo Jesus, quando Jesus fala lá em João 14, que ele vai preparar um novo lugar, ele está falando então dessa Nova Jerusalém, que é o lugar para onde nós vamos. E ali é o verdadeiro tabernáculo de Deus com os homens, ou seja, ali é onde Deus fez morada. Tabernáculo no sentido de fazer morada. Eis aí a morada de Deus com os homens, que aí estão o verdadeiro tabernáculo. Jesus, ele falou, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu lhes teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vai, como poderemos saber o caminho? E Jesus lhes disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Então que essa mensagem fique para o seu coração. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o caminho que vai nos levar para esse novo lugar, a Nova Jerusalém, onde nós faremos morada com Deus, onde Deus preparou para nós morada. E é para lá que nós vamos, para morar com Ele, para a eternidade. Nós temos, o trabalho que nós temos é quase nada, é confiar em Deus, acreditar que Jesus veio para a nossa libertação. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Também em Romanos 10 que Jesus fala, deixa eu até pegar aqui, aquele que com o seu coração crê, com a sua boca confessar ao Senhor Jesus e com o seu coração crê que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Então, também é mais uma dica aí para todos nós, tá? Que fica essa dica aí para você,
e que Deus possa realmente nos abençoar. Romanos 10, versículo 9, a saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e com o teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Aí você está convidado para ir tabernacular com Deus. Você está convidado para ir para esse novo tabernáculo que fica na nova cidade, a cidade santa, para onde nós iremos, a Nova Jerusalém. Amém? Que Deus abençoe todos vocês, tá? Que esta mensagem possa ficar gravada no seu coração. E vamos orar agora. Eu gostaria de apresentar nessa oração a Maria, que trabalha aqui com a gente, uma amiga querida, e que Deus possa abençoá-la, possa colocar a mão poderosa sobre ela, e quero orar também pela sua vida. Senhor, nós te agradecemos, Deus, por esta oportunidade que o Senhor nos dá, de estarmos aqui, de aprendermos um pouco mais sobre o Senhor. Pai, abençoa as nossas vidas, Deus. Continue nos abençoando. Lembra, Senhor, da Maria, visita ela lá, Pai. Que seja feita a tua vontade na vida dela, Pai. Nós clamamos ao Senhor. O Senhor é o médico dos médicos, é aquele que tem poder. E eu peço a Deus que o Senhor proceda a cura, Senhor, na vida dela. Senhor, abençoa as pessoas que trabalham aqui comigo, ó Deus. Tantas pessoas trabalham aqui, né? Desde o prefeito, mas as secretárias dele, o Cezinha, a Fran, o Rogério, o Luísa, a Yolanda, a Paula, a Sônia, a Jô, a Lu, o Darley, a Maria, Pai, que tá lá afastada, o Marcão ali, o gordinho, o pessoal que trabalha com eles, Pai. Enfim, ó Deus, aqui a Cileia, a Regina, a Bárbara, a Isilda. Pai, eu peço a Deus, o Senhor abençoe cada um, Pai. Cris, e abençoe as pessoas que estão nos acompanhando também. Deus, as pessoas que estão aí através do Facebook, são muitos seguidores, ó Deus, que o Senhor colocou, mas não para me engrandecer, mas pela Tua palavra, Deus, para que seja para engrandecer o Teu reino. Então, Deus, eu te peço, abençoe, Senhor, as pessoas que estão também nos assistindo. Abençoe as nossas vidas e nos leva, Senhor, para essa nova cidade, para tabernacular com o Senhor. Em nome de Jesus é que nós te pedimos. Amém. Meus amados, obrigado, viu? Obrigado a todo mundo que esteve assistindo a gente aí, o Talarico, o Valdeci, o Bill, o Alex, a Regina, o Wilde, o Sérgio, o Bill que escreveu bom dia aqui, o Tadeu, o Tadeuzinho, que Deus abençoe, viu, Tadeu? O seu Valdeci que pediu aqui a oração, a Elizabeth, que Deus abençoe, viu? A Beth, a Rosângela, que Deus abençoe ela, o Carlos, o Vini, a Ana Helena, a Cileia, o Carlos Oliveira, que eu falei também já antes dele, a Elizabeth Araújo, escreveu a paz do Senhor. Quem mais? O Zé Reinaldo, a Eliana, a Yolanda, a Maria Júlia, que Deus te abençoe, viu, Maju? A Vera, o Cezinha, o Marcelo, o João Carlos, a Helena Samanda, que Deus te abençoe, viu, Helena? Deus abençoe sua família aí. O Lais, o Érico, o Leonardo, o Leandro, a Marlene, Deus te abençoe, Marlene. Dá um beijo aí no Jander. O pessoal aí, abençoe o Magno, a esposa dele. A Sônia, quem mais? A Mariana, que Deus te abençoe, viu, Mari? Abençoe sua vida aí também. Quem mais? Yolanda, Sônia, nossa, é muita gente, hein, gente? Desculpa, é muita gente. Eu vou parar aqui. A Betânia, a Sirlene, a Marlene, a Ivanete, pastor Adilson, a família toda aí, que Deus abençoe. Enfim, todos vocês, Deus abençoe cada um e que possa fortalecê-los na presença do Espírito, tá bom? Que Deus abençoe poderosamente cada um de vocês até terça que vem, se Deus quiser. Deus abençoe a todos.